Olá, pessoal! Na nossa aula passada, nós aprendemos sobre os editores de texto, no caso, o Word. E agora nós iremos tratar sobre planilhas eletrônicas. No pacote Microsoft Office, a planilha eletrônica padrão lá é o Excel. O Excel ele é uma planilha, é bastante utilizado e possui recursos capazes de facilitar a criação e gerenciamento de planilhas, a fazer cálculos, a criar listas e pequenos bancos de dados. É como se a tela do computador se transformasse numa folha, onde podemos observar uma série de linhas, que são os numerozinhos, e colunas, que são letras. A cada interseção de uma linha e uma coluna se chama célula, onde podemos armazenar um texto, um valor, uma função ou uma fórmula. O Excel, inicialmente, oferece uma pasta, uma única pasta, mas que contém 3 planilhas. Mas claro que você pode aumentar o tamanho dessas planilhas, a quantidade dessas planilhas. Eu fiz uma breve introdução sobre o que é o Excel, mas eu vou mostrar tudo isso na prática, tá? Então, primeiramente, vamos encontrar o Microsoft Excel. Vamos em Iniciar, vemos na lupinha, colocamos Excel. Clicamos aqui para abrir. Pronto. Essa é a tela inicial do Excel. Assim como o Word, que é uma janela, tem propriedades padrões, que é padrão para qualquer janela. Os botões minimizar, maximizar e fechar. Temos aqui a barra de menu, a barra de título, entre outros. Agora vamos explicar como funciona o Microsoft Excel. Bom, eu vou falar um pouco sobre cada menu, tá? No menu início, assim como no Word, tem aqui essa área de formatação, né? Você pode aumentar a fonte, a questão de alinhamento, o recortar, o copiar e o colar. Tem uma área aqui que é a parte de formatação dos números. Temos a questão dos estilos. Nós temos a opção de classificar, ordenar do menor para maior, do maior para menor, entre outros. Assim como no Word, tem também o menu inserir, só que aqui é diferente. Aqui eu posso criar uma outra tabela, eu posso inserir uma imagem, inserir uma forma, inserir um quadrado, um triângulo, coisa assim. Nós podemos inserir gráficos, como vocês podem ver, tem gráficos de coluna, de linhas e de pixel. Podemos inserir um link e também, assim como no Word, um cabeçalho e um rodapé. O menu layout da página, assim como o Word, também é bastante equivalente. Nós temos a questão de mexer nas margens, assim como o Word, a questão da orientação, a questão do tamanho da página. Tem uma área de impressão, onde eu posso pré-visualizar uma planilha antes de mandar para a impressora, entre outras coisas. Temos a abinha do menu Fórmulas, que aqui você pode inserir uma função, que eu vou explicar um pouco mais à frente. Tem a questão de autossoma. Eu posso inserir várias outras coisas aqui. Nós temos o menu Dados, onde eu posso classificar, que é a questão de ordenar, do maior para o menor. Nós podemos inserir um filtro, entre outras coisas. Eu não vou dar muito foco nessas outras abas, porque dificilmente nós iremos utilizá-las. Então, vamos fazer, assim como no Word, vamos criar uma nova planilha. Nós já localizamos o Microsoft Office e já abrimos, primeiramente. E agora vamos criar a nossa planilha. Então, vamos lá. Estou com o meu Microsoft Excel aberto. Como eu falei, por padrão, ele cria uma pasta, por isso que é o nome pasta 1, e ele tem, por padrão, 3 planilhas, a planilha 1, a planilha 2 e a planilha 3. Mas nós podemos acrescentar novas. Já criei mais uma. Mas vamos trabalhar primeiramente na planilha 1. Como eu falei, a interseção de uma linha, que é representada por números, e colunas, que são representadas por letras, essa junção, essa interseção é chamada de célula. Nós podemos inserir textos, valores, fórmulas nela. Então, vamos criar a nossa primeira planilha. Primeiro, nós vamos ter a quantidade. Tá vendo que ele passou um pouco para outra coluna?
Para resolver isso, basta, tá vendo que quando uma interseção entre uma coluna e outra, ele fica um xizinho, uma cruzinha? Basta você clicar 2 vezes em cima dessa interseção, que ele já coloca a coluna do tamanho do seu texto. Quantidade, vamos colocar o produto e vamos colocar o valor do produto e vamos colocar o total, certo? Então, digamos que eu tenho uma loja de produtos. Eu tenho um produto, o mouse, eu tenho um produto teclado e eu tenho um produto celular, por exemplo. Eu sei que no meu estoque eu tenho, sei lá, 10 mouses, eu tenho 20 teclados e tenho 5 celulares. Um mouse, digamos que seja R$20 o valor do mouse, um teclado R$30 e um celular, cada valor seja R$500, por exemplo. Então, esse que a gente está fazendo agora, essas linhas e colunas, preenchendo os valores em cada célula, isso se chama planilha. E o Excel é uma planilha eletrônica. O que nós podemos fazer também, além de colocar textos aqui, colocar valores numéricos, nós podemos criar fórmulas que fazem o processo de, por exemplo, somar valores ou multiplicar valores. Como eu poderia saber o total que eu tenho, por exemplo? Se eu sei que eu tenho 10 mouses a valor de R$20, então eu tenho o quê? R$200, não é isso? Como eu faço para calcular isso? Primeiramente, você faz colocar igual. Você pega a primeira célula, que é o quê? A, né, que é a coluna linha 2, ou seja, A2, e multiplica. O que é multiplicar? É o asterisco. Multiplico por valor, que é o quê? C2. Se eu clicar Enter, ele já vai me fazer esse cálculo. Ele vai pegar o valor da célula A2 e multiplicar pela célula C2. Terminando isso aqui, eu vou falar um pouco sobre os operadores, que é o multiplicar, o somar, o dividir, entre outros. Por enquanto, eu vou exibir isso, tá? Depois eu mostro um pouco mais. Então, vamos lá. Como eu já falei, a célula é a interseção entre uma linha e uma coluna. Quando nós selecionamos ela, ele pega o valor da coluna, tá vendo? B, e a linha 2. Esse outro caso aqui é porque eu selecionei mais de um, então ele vai dizer que eu selecionei 5 linhas e 4 colunas. Então, vamos falar sobre os operadores e funções. Como eu falei, existem os operadores que são representados por esses símbolos. O somar é o mais, subtrair é o menos, o multiplicar é o asterisco, o dividir é a barra, o porcentagem é o percentual e a igualdade é o igual. E tem também as questões de condições, por exemplo, maior, menor, diferente, o maior igual, o menor igual e o concatenar. Mas, por enquanto, nós não iremos utilizar isso, mas a questão dos operadores. Nós chegamos até aqui. Nós pegamos e multiplicamos o valor, nesse caso, da célula A4, porque A4, coluna A, linha 4, pelo valor da coluna C, linha 4. Então, vamos lá. Nós já resolvemos que essa formulazinha aqui vai me dar o valor, certo? Mas aí eu vou ter que fazer para cada um deles? Não. Você pode clicar, tá vendo que fica um quadradinho aqui no canto inferior direito? E ele fica uma cruzinha quando a gente coloca em cima. Então, você segura esse valor e arrasta, certo? E ele já vai calcular para mim, para todos os outros. Ótimo, eu sei o valor total para cada objeto. Mas se eu quiser saber o valor total, somar todos esses valores, eu também tenho uma fórmula. Aqui nesse canto superior direito, eu tenho essa aqui, a soma, que é a autossoma. Basta clicar nele. Tá vendo que ele já tem uma função previamente criada, que é soma, e ele pega D2 até D4. O que é D2, 2 pontos D4? Ele está dizendo o quê? Que está pegando o valor da célula D2 até a célula D4. Se nós clicarmos Enter, ele já vai dar o valor total pra gente. Certo? É bem simples.
Nós também vamos aprender a formatar as células. A formatação de células é bem semelhante à formatação de fontes no Word. Nós podemos alterar o tamanho, o estilo, o alinhamento e também colocar uma opção de moeda, por exemplo, já que estamos tratando com valores numéricos. Eu vou mostrar agora para vocês. Como eu já falei, assim como no Word, nós podemos aumentar o tamanho da fonte, por exemplo. Nós selecionamos aqui todo o texto. Vamos mudar para Arial, por exemplo. Arial, tá vendo? E vamos mudar o tamanho da fonte, vamos aumentar um pouco mais. Tá vendo que também ficou cortando aqui um pouco? Da mesma forma que eu já disse, ó, virou a cruzinha, dá um clique duplo, pronto. Então, já que estamos tratando com valores reais, eu quero aqui o valor real, está se tratando de dinheiro, nós podemos formatar esses valores para um modelo moeda. Então, eu posso selecionar aqui. Como é que eu seleciono? Clico em cima da célula, pressiono a tecla Shift e com a seta para baixo eu vou até onde eu quero formatar, onde eu quero selecionar. Então, eu clico com o botão direito, eu venho em formatar células, venho em moeda, aqui, como vocês podem ver, eu posso personalizar ele de qualquer outro valor, se eu quiser como número, como moeda, como contábil, porcentagem. Eu quero como moeda. Ele vai inserir o símbolo do real. E eu quero que ele mostre 2 casas decimais. Se eu quiser que não mostre, ele vai mostrar o valor assim. Se eu quiser mostrar em 2 casas decimais, ele vai me mostrar assim. Então, eu quero com 2 casas decimais. E eu coloco OK. Pronto. Tá vendo que já atribuiu um valor real aqui? A nossa célula, a nossa planilha já está bem estruturada. Agora vamos salvar. Arquivo. Vamos salvar como? Porque é a primeira vez que estamos salvando. Então vamos lá. Pasta de trabalho do Excel 97 a 2003. Vamos lá. Vamos escolher onde salvar. Eu vou colocar na área de trabalho. Eu vou colocar o nome da nossa planilha. Eu vou colocar planilha teste. E vamos colocar em salvar. Vamos lá na área de trabalho para ver se ficou salvo mesmo. Tá aqui, planilha teste. Então é isso, pessoal. Sobre a questão de formatação, nós vimos que é bem parecida com o Word, o tamanho de fonte, se eu quiser atribuir uma cor diferente, se eu quiser colocar em negrito, posso colocar. Se eu quiser centralizar, posso centralizar, diminuir o tamanho da fonte. Eu posso também fazer uma outra forma, eu posso selecionar as células que eu quero. Se eu for aqui, eu vou colocar bordas. Eu posso colocar bordas em todos os lados, então eu posso fazer assim. Se eu quiser colocar negrito, eu posso colocar negrito. Então, assim, você pode fazer bastante coisas com o Excel. E é bem simples de utilizar. Então é isso, pessoal. Eu acredito que com essa aula vocês já estão aptos a criar planilhas no Excel. Claro que tem muitas outras coisas, mas não vai ter tempo para mostrar tudo para vocês nessa única aula. Mas vocês estão aptos para criar uma planilha. Então é isso, pessoal. Até a próxima.